A literatura honrada é a única que pode melhorar o exercício do respeito ao homem. Significa afirmar que se cada um tivesse tratado de dizer o que nunca foi dito, as bibliotecas teriam sido menos volumosas e mais úteis. E a vida do homem, embora curtíssima, teria bastado para ler e saber tudo o que há de bom e útil, impedindo que muitos pelo mundo se expressassem perdendo inutilmente o tempo. A condição fundamental de uma boa leitura é ser natural e aplicar o sensor rítmico como um movimento respiratório, sempre crescente, para que o domínio da gramática e a criação literária possam dar ênfase à nobreza do conteúdo do texto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil, teu país. Inicio o programa de hoje com a seguinte reflexão. Não há gênero literário que não seja bom, com exceção do gênero fastidioso. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o Dr. Marco Antônio Ascul, que irá falar sobre um tema bastante importante: juiz de garantias e a total condenação da população da justiça ordinária em face da procura de todos pelos juizados especiais cíveis. Ele é delegado de polícia do estado de São Paulo, criador da delegacia itinerante, sobrinho do Dr. Karim Ascul, autor da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1949, mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e pós-doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Dr. Laércio. Que honra novamente voltarmos à nossa casa. Vossa Excelência é o decano do Tribunal de Justiça. Com este programa presta um relevante serviço aos jurisdicionados em geral e é praticamente o acesso que o povo tem para prevenção, orientação e educação. Você sabe de uma coisa, Ascul, com todo o respeito à sua dignidade, àquilo que, no final de contas, você representa no cenário jurídico do nosso país, é muito bom conversar com você. Obrigado, Excelência. Porque você é uma pessoa que sabe informar, tem condições suficientes de informar a sociedade brasileira. E esse é um programa que nós temos a honra de informar você, caro telespectador, das coisas boas que estão acontecendo nesse país. Então, como bate-papo aqui, antes de fazer perguntas a você, eu quero dizer que é impressionante o repúdio total da comunidade e das pessoas em procurar a justiça comum. É tão evidente constatar esse fato pela procura dos jurisdicionados aos juizados especiais cíveis. Há interessados que chegam a diminuir o valor da causa para não serem vítimas da justiça comum. Então, já abri o tema. Você fala agora. Perfeitamente. Eu fico muito contente porque este programa é um programa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é o maior da nossa federação. E o pioneiro, a pedra angular, porque foi de São Paulo que se criou todo o poder judiciário da América Latina. Sim. Realmente, eu tive êxito agora. Eu poderia ter instaurado um inquérito policial, por exemplo, que fatalmente seria arquivado. E como eu usei o juizado especial cível com todas as provas, contra as provas não há argumento, contra a Apple Sim. Computer, porque eles fazem de modo internacional propagandas enganosas contra a economia popular internacional, que vão atualizar o seu iPhone.
E, na realidade, dissimuladamente, eles destroem todos os bancos de dados, destroem a comunicação primária, inclusive do telefone, a sua agenda, para obrigá-lo a comprar um iPhone mais atualizado. Como ninguém vive hoje sem a cibernética, sem a inteligência artificial, celulares, a pessoa vai, fica refém, desesperado e paga o preço que eles querem. Eu, quando fui vítima dessa sanha criminosa desbragada, eu, obviamente, não titubeei. Bati as portas do Juizado Especial Cível, foi distribuído a minha ação para o juiz da segunda vara do Juizado Especial Cível, o meritíssimo doutor Daniel Torre dos Reis, Sim. que, nos termos do artigo 355, julgou antecipadamente a lide, sem fazer a instrução, porque viu que o caso não era só de fato, mas era de direito. A coragem e a rapidez, a segurança e a graciosidade dos juizados especiais cíveis têm salvado e resgatado o bom nome e o prestígio do Poder Judiciário, essencial ao Estado democrático de direito. Olha que maravilha. É maravilha ouvir isso de você, porque é a realidade. A realidade, se você quiser ter um sucesso na sua ação, não é? Quem é o autor desse sucesso é o Juizado Especial. Sem dúvida. Mais uma coisa, acordo com o malandro, com aqueles que... Você virou sócio do pilantra. Então, essas sentenças em face da Lei 90/99, ou dos crimes de menor potencial ofensivo, Sim. Isto, na realidade, só incentiva a sanha criminosa desbragada, porque ele sai limpo. Sim. É uma sentença homologatória de um acordo. A transação é de natureza civil. A conciliação é de natureza civil, quer dizer, ele sai puro e limpo, como as nuvens brancas. Vamos falar honestamente, vamos ter a coragem, não devemos mentir. E você não soca a verdade, você não fuzila a verdade. Há um acordo, uma transação, é natureza civil. Portanto, o Código Penal... Mas essa transação, esse acordo encobre um crime grave. Correto. Não é isso? Em outras palavras, exatamente. Porque é uma pena alternativa que vale a pena a prática do crime. Vale a pena, porque muitas vezes é pago isso com uma forma irrisória que não é sério. Inclusive é o fogo que não queima, é a luz que não ilumina, é a água que não molha. Não é? Então, Rudolf von Jhering estava certo. Não adianta, sem uma sanção séria, não podemos ter o paradigma neste país que o estelionatário, os criminosos contra o erário público ou o dinheiro particular, os que não têm pachorra, decência, vergonha na cara, que são bem-sucedidos neste país. Não. Nós temos que amar as instituições, como eu amo o Poder Judiciário, amo a Polícia Civil. Ela não pode ser separada da justiça, polícia e justiça, prevenção de investigação. Portanto, este artesanato defeituoso que nós temos aí, até eu fui procurar o Juizado Especial Cível, porque só a condenação traz os seus efeitos. Sem a condenação, você não vai para o rol dos culpados. Não há uma sanção que é a estigmatização, que é maior do que o valor pecuniário, ou mesmo da reparação dos danos morais. Porque o nome é lançado, publicado nos distribuidores como mal pagador, desonesto, falcatruas, e fica ali inclusive perde o crédito na praça. Portanto, é muito importante os efeitos da condenação, que é muito melhor do que o próprio processo
que muitas vezes causa um ônus muito grande para resultado duvidoso. O efeito do acordo, ele auxilia o judiciário do tempo, né? Sim, mas... Porque você economiza um tempo. Sim, mas acabou. A pessoa entrou em acordo, o juiz homologa, é uma sentença declaratória. Declaratória. Homologatória. Não traz as consequências. Então, obviamente, se o que é de natureza civil é possível a transação ou a conciliação, assim será feito, porque é pedagógico. Além de pedagógico, inibe dos efeitos de uma condenação e uma execução forçada, com penhoras de bens levados à asta pública, ou o sistema Bacen, onde o juiz faz a apreensão, faz a penhora e automaticamente já executa quantos bens bastarem, o patrimônio, para solver o débito. Isso tudo é gracioso no juizado civil. Muito bem, já que nós estamos... Agora, não podemos barganhar com crime. Isto é o que eu quero dizer, Excelência. Sim. Tem coisas que são infungíveis. Sim. Essas coisas de você vai à polícia, polícia militar, polícia civil, diante de um crime que é mais grave que o cível. O crime faz caso julgado no cível. Chega lá, a única justiça que é feita na delegacia do bairro, onde o indivíduo é autuado em flagrante, posteriormente é um ônus enorme, é um prejuízo enorme, fica-se 24 horas com pressupostos processuais, condições de procedibilidade, uma formalidade enorme para fazer um auto de prisão em flagrante, para depois, no dia seguinte, todo mundo cansado, plantão exausto, ter que passar o indivíduo que foi autuado em flagrante, o indiciado. Muitas vezes não é indiciado formalmente, porque se ele tem identificação, também não será planilhado. Muito bem, doutor. Então, só para concluir, chega na audiência de custódia, sai todo mundo. Quer dizer que aquilo que foi feito no início de uma delegacia de polícia perde os efeitos de uma justiça em favor da sociedade? É evidente, porque depois tem os recursos, Excelência. Hoje, por exemplo, uma justiça que seja rápida, o mais rápido possível, para chegar ao Supremo, com essas instâncias, esses recursos protelatórios, que o advogado é obrigado a recorrer. Ele pensa que não é obrigado, não. Claro, enquanto o procurador também, o Estado também, nos casos em que a Fazenda é a devedora. Claro. Então, ele é obrigado a esgotar todos os recursos em razão do ofício. Sim. Ele não pode perder prazo. Vai levar, no mínimo, Excelência, 6 anos para chegar no Supremo, de uma corte para outra. Isso é imoral. Você está incentivando o indivíduo... É uma justiça injusta. Injusta. Eu vou procurar, então, o padre, vou procurar o líder comunitário, vou procurar a justiça dos cárceres, vou procurar o delegado, que pouco vai poder fazer também, porque ele era antigamente o juiz de instrução que expedia todos os mandados. Hoje ele não pode fazer mais nada, está enxugado. Ele tem que se reportar ao juiz. E o juiz, obviamente, que expedir esses mandatos, ele não vai poder amanhã julgar o processo principal, porque ele vai ser igual o juiz do DIPO, um juiz de garantias. Juiz de garantias. Porque vai ter que mandar distribuir para uma das varas, para o outro colega ver a opinião delite, não é? E porque ele vai verificar se a denúncia preenche os pressupostos e condições de prosseguibilidade, procedibilidade, se o inquérito formalmente está perfeito, que ele participou do inquérito, que é um processo preliminar e é necessário. E aí o que ele vai fazer? Como ele já está com o juízo formado, e já é um juízo de admissibilidade, ele vai ter que mandar distribuir para um dos colegas. Ele pode chegar e falar, olha, a opinião do colega para mim vai para a 6ª sessão. O senhor sabe qual é a 6ª sessão? Lixo. Muito bem. Doutora Desculpa o jargão, mas nós estamos falando com uma população. Eu não estou aqui falando para juristas nem para operadores do direito. Estou falando para o público que nos cobra, porque resolver o cotidiano de cada pessoa, como nós fazemos da Polícia Civil, é mais difícil do que ficarmos com debates acadêmicos jurídicos. O dia a dia das pessoas. E todo mundo lembra da polícia na hora do perigo e do problema. E depois que passa o perigo, esquecem de Deus e falam mal da polícia.
É verdade. Quer dizer que você acha, então, que nós tínhamos que encontrar um momento mais justo para poder definir essas coisas todas no nosso, na nossa justiça? Tudo se evolui na vida. Quando o tema é justiça e polícia, regredimos dos primórdios, principalmente no que tange a justiça criminal, que é o maior direito fundamental da pessoa humana, o direito material. Muito bem. Agora, nós precisamos de uma reforma processual urgente para prevenir e termos orgulhos de ser pessoas honestas e dignas, honradas, e não ficarmos envergonhados de dizer que somos honestos. Bom, você me diz então que há necessidade de fazermos então uma revolução jurídica, vamos dizer assim. É necessário uma reforma, porque veja bem... Sim, seria uma revolução. Sim, uma revolução sim, de acordo com uma reforma. Claro. Agora, esta reforma, ela seria coerente com as pessoas que estão aí, por exemplo, no cenário de ação, no cenário de decisão. Seria é através do legislativo. Não há outro. Quer dizer que o povo não tem participação? Tem que participar. Não, eu digo o povo diretamente, não através do seu representante. Aí não. Não. Ele pode até fazer um anteprojeto, mas vai ter que um deputado, um senador. Mas eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque você sabe muito bem que há interesses, né? Que há muito interesse. Então, neste momento, é que os interesses evoluem. Bom, eu sou a favor, Excelência. Como nós tínhamos no Código Processual de 1832, do tempo do Império, era o mais democrático do mundo, o mais perfeito, que evitou, senhoras e senhores, pasmem, que o Brasil se fragmentasse com os movimentos bolivarianos e os movimentos separatistas que nós tivemos aqui, graças a Dom João VI. Ele criou o Império como titular protetor que amou os seus filhos brasileiros como ninguém. E primeiro era o Tribunal do Júri para os crimes de imprensa. Dom Pedro I era apenas um príncipe regente, ele não era o titular. Então precisava homologação dos processos e da Constituição de 1824 do titular, que era Dom João VI, o verdadeiro criador do Brasil. Regente Feijó, Tobias de Aguiar. Então passou a ser o júri popular para todas as matérias. Sim. Daqueles casos que não houvesse transação. E um juiz de instrução. Isso evitou o descalabro total e o fim do Brasil. A criação do Império levou, inclusive, à morte de Dom João VI, quando ele homologou o ato na Revolução do Porto, em Portugal. Isso é história, né? Isso é muito bom. Então queremos sim, um juizado de instrução para todas as matérias. É muito bom ser contado. Ele é popular. É muito bom ser contado porque isso é história. E nós regredimos, inclusive dos tempos das ordenações manuelinas, afonsinas e filipinas. O que é isto? É verdade. Muito bem, doutor Ascol, me diga uma coisa, já que nós estamos nesse tema, eu talvez saia um pouquinho fora dele, mas dentro do espírito da nossa conversa, você acha que a pena de morte ela é a solução? Contrariando o postulado de Vossa Excelência, eu sou contra a pena de morte. Por várias razões sociológicas. Por que vocês são contra uma coisa tão viável num país onde a violência anda a galope? Porque esse é um país que a violência anda a galope. Não é? Ela está aí. E a violência é dirigida ao ser humano, aquele que trabalha, o trabalhador, o chefe de família, as pessoas bem intencionadas. Então, quando a gente fala em pena de morte, parece que assusta. Nós não somos criminosos, não queremos matar ninguém. Sim. Mas acho que a única solução para um país violento é a pena de morte. Mas este processo que nós temos é pior que a pena de morte. A pessoa é vítima de várias vezes. É um processo oneroso, é um processo burocrático,
é um processo que frustra os próprios juízes e os operadores do direito. Porque pela presunção de inocência, pode ele estar preso em segundo grau, ele vai continuar assim. Sim. E nós não podemos deixar o Estado sujar as suas mãos de sangue com uma pena de morte. Isso é efêmero, doutor. Mas não vai resolver. Isso é efêmero. Sujar as mãos de sangue é efêmero. Nós temos é que fazer justiça. Então, a justiça, ela está também nesta evolução, que é a pena de morte. A pena de morte elimina o mal pela raiz. Da prevenção, da orientação, da educação, feita pelo Poder Judiciário, formalmente, e pela polícia, porque a polícia é uma função auxiliar da justiça. Eu sei, doutor, eu sei, o senhor está certo em determinados aspectos. Eu não tenho como negar que o país está impregnado da corrupção, está gangrenado, isso já tornou-se evidente, e que a pena de morte aqui nós já tivemos, e os maiores que sofriam a pena de morte eram vítimas de chacinas, vítimas de pseudo, entre aspas, desacato, resistência seguida de morte, coisas que não vão erradicar os nossos problemas, porque, como eu digo, se o Brasil parar de exportar para o mundo, mas nada para nós. Nós não podemos aceitar esses cartéis. Sim, mas não podemos aceitar, então temos que ter punição, uma punição. Por exemplo, mas essa punição, ela faz parte do primeiro mundo. No primeiro mundo nós encontramos a pena de morte. Países até como a Tailândia, se não me falha a memória, que a campanha foi a pena de morte para o tráfico de entorpecentes, onde até brasileiros foram executados porque quiseram se dar bem. Lá praticamente acabou o crime contra a saúde pública, contra a vida das pessoas, praticadas por esse ato hediondo, egoísta, etc., que vai degenerando o lóbulo parental das pessoas e o lóbulo direito. Então, por isso que eu adoto e vou na raiz do problema. Nós precisamos família sólida, religião e política honesta. Os três são política honesta eu não acredito. Mas a verdadeira política, como diz o a política honesta, você me desculpe, eu acredito nas duas primeiras hipóteses. Sim. Sim, essas são fortes. Mas essa política, eu não acredito. Mas na hora que nós tivermos família forte e pessoas com desenvolvimento físico, intelectual e moral... Mas se nós tivermos família forte... Nós teremos um poder... Nós temos o poder da nossa mão. Então, aí o que vamos ter? É o poder da família. A consciência. Então, aí nós teremos pessoas que irão nos representar bem. Eu não acredito na representação. Lamentavelmente, eu não acredito. Quem não acredita na representação não é só Vossa Excelência, é Jean-Jacques Rousseau. Porque ele diz que a democracia tem que ser direta mesmo. A democracia tem que ser direta. Não é lógico, você está certo, tudo bem. Antes de chamar o intervalo... Na sua obra Emile e o contrato social. Antes de chamar o intervalo, eu queria explicar melhor aquilo que eu suscitei, que é a pena de morte. Sim. Então, Veja, eu respeito. A Constituição Federal Brasileira ainda prevê essa punição em casos de crimes cometidos em tempos de guerra. O inciso 47 do artigo 5º da Constituição diz que não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Os crimes que podem levar a essa punição estão descritos no Código Penal Militar de 1969. Exato. Ele prevê ainda que a pena deve ser executada por fuzilamento. Que é nobre, hein? É nobre. É nobre, fuzilamento é nobre. Isso vem já de tempos atrás, não é? É verdade. Então eu queria dar essa explicação para chamar um pequeno intervalo. Perfeito. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Você gosta de comer massa italiana? Então você encontrou o lugar certo. Experimente as massas genuínas, produzidas com matéria-prima italiana pela La Verità. São massas deliciosas. Massas frescas, massas recheadas, molhos, cannoli, palha italiana e muito mais, de excelente qualidade.
todas produzidas e preparadas pelas mãos dos nossos melhores chefs. A La Verità possui um espaço aconchegante para aquele jantar especial na companhia de uma boa massa e um bom vinho. Você encontra a Routissier na Rua Martins Francisco, número 430, no bairro de Santa Cecília. Para mais informações, acesse os canais disponíveis na La Verità. Olá, hoje vou falar sobre as necessidades dos pais que não são atendidas. Geralmente, quando isso acontece, não conseguimos nos conectar com as necessidades dos filhos. Nos irritamos, ficamos impacientes e acabamos nos distanciando. E aí está a ordem da nossa irritação, que também vale para a criança. Se eu não atendo o que eu preciso, não vejo o outro. Se precisamos de silêncio para trabalhar e o barulho que a criança faz atrapalha, perdemos a paciência e logo soltamos gritos como: "Você nunca me deixa em paz, eu não consigo trabalhar com você por perto", e etc. Sabemos que esses rótulos provavelmente podem acompanhar a criança até a vida adulta. Alguns pais ainda não sabem gerenciar o que sentem e não aprenderam como atender às necessidades dos filhos. Precisamos descobrir novos meios de nos relacionarmos com as crianças. É essencial que tenhamos um modelo de comunicação onde não colocamos nossos filhos como responsáveis pelo que sentimos, para que possamos alcançar uma educação respeitosa e saudável. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos, hoje conversando com o excelente doutor Marco Antônio Ascu. Doutor Marco Antônio Ascu, eu vou direto para uma pergunta que parece que é objetiva. Se você fosse presidente da República, o que você faria? Bom, quem pergunta quer a resposta. Por gentileza. Eu não vou, absolutamente, qualquer ato e defeito do ato jurídico aqui não tem. O doutor Ascu, ele tem o maior defeito do mundo, ele é um homem honesto. Não é defeito, Então, uma qualidade. Pois, então, o senhor perguntou, eu vou responder. E você está junto com pessoas do mesmo nível. Com Vossa Excelência. Muito obrigado. Bom, eu convidaria... É nossa obrigação, né? Convidaria Vossa Excelência. É nossa obrigação, sem né? dúvida. Em primeiro lugar, convidaria o decano e quem Vossa Excelência quisesse do corpo técnico para me acompanhar. Eleito pelo povo. Eu estou vendo o quadro que se encontra o Brasil, que para mim é a maior potência ou celeiro do mundo biológico, nossas riquezas infindas, que só beneficiam eles lá fora. E aqui não tem muito obrigado. Então, como já se tornou evidente que o crime organizado, com seus tentáculos, se encontram nos três poderes, não há como negar estes cartéis. Sim, é verdade. Portanto, supurou, tendo a legitimidade do povo, depois de diplomado pela justiça, tomando posse, faria todas as reformas necessárias deste país dentro da legalidade previdenciária, do judiciário, financeira, tributária, trabalhista, todas, sem exceção. Com o estado de emergência. Estado de emergência. Sem dúvida. E depois, com a minha equipe técnica, tudo pronto, entregaria para o Congresso e iria dormir em paz. E aí o Legislativo é que iria dar uma... Ele é obrigado a confirmar. Eu não uma teria continuidade. Uma culpa para com o povo que eu sirvo. Tá ótimo. Eu gostei da sua resposta. A nação que eu amo. Mas será que ainda há tempo de fazer isso? Bom, o senhor perguntou se fosse esse humilde marquês. Mas você deve ter entendido o que eu quis dizer. Será que há tempo do nosso presidente fazer isso? Deveria ter feito. Será que ele pensou nisso? Não sei. Ou os outros coartaram esta ilusão? Eu não tenho essa. Eu estaria, porque outros foram eleitos
A urna disse, eu entregaria tudo pronto, justo e maravilhoso ao Congresso. As medidas prontas. Não é agora, vamos lá discutir uma medida provisória, assim, acolá, porque não obtém os resultados e a vida é dinâmica, Excelência. As leis não acompanham a realidade mundial de um mundo lamentavelmente materialista, consumista e hedonista, casca vazia, sem conteúdo, sem essência, que está destruindo os nossos jovens. Eu teria vergonha de receber este olerite no fim do mês, se eu não desse a minha vida para salvar pessoas que eu não conheço. O interesse público prevalece sobre o meu particular. São obras de vida, não é verborragia ou parolagem. É isto, Excelência. Ótimo, gostei. Gostei da ênfase que você deu. Parabéns. Foi do coração. Isso mesmo. E a gente tem que impregnar o espírito, a matéria. Então, é isso que eu quero para passar para o telespectador, para a sociedade brasileira, a nossa indignação. A indignação. Nós estamos vivendo sob um clima, o clima da indignação. É isto que a gente sente. E não é certo, porque o nosso país é maravilhoso. O país é rico. É rico em tudo aquilo que a gente possa imaginar. Correto, doutor? Corretíssimo. Que bom, que bom. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque... Perguntas, senhor, veja que as respostas... O meu tempo é exíguo. Muitas vezes as pessoas não querem ouvir por que a que verdade. As pessoas amaldiçoam a justiça comum civil? Rapidinho, que eu tenho várias Hoje, perguntas. por exemplo, Excelência, se formos entrar com um julgamento, primeiro, de pressupostos processuais, ela é onerosa, ela é cara, a justiça. Sim, vai ao objetivo. E depois tem os recursos objetivo. protelatórios, procrastinatórios, Sim. que inviabilizam os resultados, por mais bem intencionados que sejam os nossos operadores do direito. Você acha que os nossos ministros, os nossos secretários, eles estão em câmera lenta? Porque esse sistema, vamos falar a verdade, só favorece o picareta. Quem pode pagar um bom advogado? O pobre não, o favelado é fácil despejar. Mas o que pode pagar, ele vai recorrer até o último. Quer dizer que o picareta é que sobrevive nesse país? Porque o problema é a raiz, que é este. Eu digo picareta, o mal intencionado. Claro, porque ele fala, vá procurar seus direitos, porque ele sabe. Ele sabe que não existe, não existem direitos. Ele sabe que você vai ser vítima 3, 4 vezes. É verdade. Então, a gente pelo menos que chega lá, a gente se arrisca para salvar a vida de alguém. É voluntário, não é por dinheiro que eu faço o meu trabalho. Você vai lá, prende, leva, etc., até cuida do indivíduo para evitar amanhã que a população faça a justiça com as próprias mãos. Isso é importante. Essa é a sua missão. É óbvio. Por isso que eu sei que a população vai linchá-los. Ou vai ter essas chacinas. Por isso que eu sou contra. Mas ela vai linchar pela emoção e não pela verdade. Eu sei, Excelência, mas, infelizmente, muitas vezes, quando é proferida uma pena de morte, ela é aplicada muito tempo depois, a pessoa já mudou. Sim, ela já não é mais a mesma. Então, eu quando faço essas coisas, eu sei que eu estou fazendo justiça, faço bem feito. E eu vou dormir em paz, porque eu sei que amanhã, mesmo que o juiz ou membro nobre do Ministério Público, ou seja lá quem for, que está lá, advogado de acusação, não vai poder resolver. Porque também o processo, se não tiver acusatório, ele não é instrutório, ele não é de participação popular, ele não tem juiz de instrução. Não há uma sentença de pronúncia para ver o equilíbrio nobilíssimo entre as instituições, polícia, Ministério Público e Justiça. Muito bem, mas me diga uma coisa, qual é o juizado especial mais primoroso para você? Para mim é o juizado especial previdenciário da 3ª região. Que bom. Ele é maravilhoso, não tem papel, é o princípio da oralidade. Chega uma pessoa idosa, aquelas pessoas que têm necessidades especiais, que precisam do mínimo de respeito, eles têm acesso. É verbal, é rápido e manda pagar retroativo, caso o INSS seja faltoso,
não cumpra, inadimplente, não cumpra com a obrigação de fazer a coisa certa, o que deveria ser automático. Então, é feita a perícia lá pelos peritos de confiança, tudo no processo oral. Sim. A pessoa vai para casa e célere, né? Célere e graciosa. E você recebe retroativo. É o mínimo que se espera. E não tem recursos. É no próprio juizado. Isto é a vantagem dos juizados especiais. Porque ele acaba no próprio âmbito do juizado. Então não tem instâncias. É aí a salvação do Poder Judiciário. E eu digo a todos, procurem os juizados especiais. Acredite no seu Poder Judiciário. Você vai ter realmente um juiz que não vai fazer absolutamente nada senão de que aplicar o fato, o valor e a norma e dar a sentença, porque só ele tem a jurisdição. Delegado não tem, promotor não tem, advogado não tem, ninguém tem. É exclusiva do juiz, que ele é um solitário. Perfeito. Então, essa é a solução para salvarmos o Poder Judiciário, Exato. Uma vez que fica difícil a população entendê-lo? Sim, nós tivemos um juizado de instrução quando o delegado de polícia entregava tudo pronto. Sim. Para o juiz, havia o Código Judiciário, que é o controle que o juiz faz das delegacias e dos atos de polícia judiciária. Nós temos aqui o exemplo do DIPO, ouvidorias. Então tudo é transparente, porque buscamos a verdade real. O DIPO faz o papel do juiz de garantias, né? Correto. Não é isso? Sim. Porque ele não julga, ele não tem... o julgamento é um outro juiz que julga. Ele controla todo o processo preliminar, atende advogados, membros do Ministério Público. Posteriormente, quando ele verificou que há indício suficiente de autoria e materialidade do crime, formalmente está perfeito, os procedimentos preliminares, ou mesmo sem inquéritos, ele verifica a denúncia do Ministério Público, achando que realmente acompanha o inquérito policial ou o arcabouço de provas preliminares, ele manda distribuir. Agora, eu sou a favor de modificarmos o artigo 28. Se o juiz discordar do Ministério Público, ele mete uma pronúncia. É isso mesmo. Aí vai ver o colega lá se aceita. Né? O artigo 28 é primoroso nesse sentido. É porque a ação subsidiária amanhã tem esses problemas todos, a vítima fica lá e não tem direito a apelar ou a recorrer. Muito bem. Ou criarmos 6 meses para que alguém entre com ação subsidiária da pública. Doutor Ascol, realmente a premissa daqueles que podem custear um bom advogado, segundo as suas palavras, sem e dúvida, segundo a realidade que nós encontramos no nosso sistema, tem mais chances de saírem impunes. Inclusive aos 70 anos e a extinção da pretensão punitiva do Estado. Extinção da punibilidade, não é? Não há punibilidade. Ela se... Todo um trabalho, toda uma despesa. Aí resolveu lá quando ele está preso lá na delegacia. É verdade, é verdade. Mas ainda vira contra nós, hein? É verdade. Pode virar. Doutor Ascol, a população vê hoje o Brasil como um país dos mais corruptos do mundo e de que ser honesto, malandro, locupletar-se mediante fraudes do dinheiro privado e do dinheiro público, mediante cartéis do crime e não ter escrúpulo é o caminho para se dar bem pela sensação de impunidade, como nós acabamos de mencionar ainda há pouco, falta de segurança jurídica a todas as pessoas? Sem dúvida, porque não responde e, obviamente, acaba triunfando a ervandania de todo o mal contra aqueles que têm ainda um pouco de virtude. Precisamos, as escolas gregas, desde a tenridade, das virtudes e limites. E só o Poder Judiciário pode garantir uma democracia plena de direito. Mas também não é ele que vai resolver os problemas sociais. Portanto, tem que ter esse sistema de freios e contrapeso. É necessário e um judiciário independente, com júris populares, com juizado de instrução, para não ficar à mercê das partes. Agora, recentemente, você viu, infelizmente, tiveram que os membros do Supremo anular um acordo, porque estava eivado, que eles tinham confirmado aí, ratificado, eivado de corrupção e de sujeira. Acordos aí que escrúpulos, depois, quando foram verificar, era a hidra de Lerna.
A hidra de Lerna, é isso mesmo. Matava a legião inteira com hálito. Aquele dragão de Lerna fétido. Desculpe-me, mas é a verdade. Eu faço isso por amor e justiça. Até aqueles que estão lá e podem ser vítimas também, que são operadores do direito, que na hora da madrugada, do desespero, o problema dele também é o maior do mundo, vai lá de chinelo, vai correndo para a delegacia. Então quer dizer que não basta termos apenas acesso à justiça, temos que ter soluções mais rápidas, e também mais seguras. Mais seguras. E hoje o delegado de polícia, a Polícia Civil, ela está manietada. Ela não tem muito o que fazer porque regredimos muito em todos esses sistemas que, em vez de evoluir, seguindo o Código de 1832, nós regredimos. Então, nós praticamente estamos aí um pouco à sorte. Graças à nossa maravilhosa Polícia Civil e à querida Polícia Militar e às guardas civis que concorrem para a justiça, nós conseguimos manter ainda bem a ordem e a lei só na capital aqui de São Paulo, 12 milhões de habitantes. 2 Áustrias, maior que Portugal, maior que muitos países do mundo, que o Brasil todo é maior que a Europa. Nós conseguimos, com essa polícia bandeirante e com juízes do DIPO, eu não vou negar, porque os juízes do DIPO nos controlam, por evitar erros do Poder Judiciário também. Mas não é fácil. Agora que estão tentando imitar São Paulo, há muito tempo depois. Mas o juiz de garantias é o juiz do DIPO, da moda nossa. Exatamente, é de credibilidade, de bastante credibilidade. Sem dúvida, mas só que ele também não é para todas as matérias. Menor potencial ofensivo já é direto nos fóruns regionais. Sim, mas adianta esse menor potencial ofensivo, se pode encontrar a solução para resolver o problema? Tem que haver uma reforma também nesse tocante para Tem que ser mais rápido ainda? Porque o juizado do crime... Tem que ser mais rápido juizado ainda. Especial no crime... Mas tem que ser mais rápido ainda. Tem que ser mais rápido e chamar logo por um acordo, que se for o caso de transação, e não havendo, obviamente, tem que dar possibilidade até de uma ação subsidiária da pública. Por quê? Porque muitas vezes se faz um acordo aí que é espúrio também. O indivíduo que vai lá, depois de sair de lá, e ele fala, puxa, o crime compensou, porque ele não serviu a sanção para inibi-lo psicologicamente, não dá. Então, por isso que eu digo, o juizado civil, pasmem, é até hilariante, juizado civil previdenciário, o juizado civil da central, ou juizado civis são melhores do que o criminal. É verdade. Então nós temos que garantir a ampla defesa e o contraditório. Porque o juiz mesmo, ele na contravenção penal, se ele discordar do membro do Ministério Público, ele vai mandar para o Procurador-Geral, é uma determinação de arquivamento, tudo bem, mesmo o juiz discordando. Mas nós temos que garantir, então, a ampla defesa e o contraditório? Sempre. Mas eu te pergunto, a ampla defesa e o contraditório também não está na tutela do direito penal? Tá. Que é o maior direito fundamental, a vida, o patrimônio, a razão de tudo. Que adianta bens materiais sem a vida? Mas me diga uma coisa, não é praticando crimes que iremos combater crimes. Exato, é esse o cerne. É esse o cerne. Vossa Excelência resumiu tudo. Então, não é esse o objetivo, o cerne da Agora, questão. entrou em acordo com o malandro, você virou sócio dele. Mas não pode. Esse acordo, eu não concordo com o acordo, sabe? Eu não concordo. Tem coisa que não dá para entrar em acordo. Não, eu acho que aconteceu, a jurisdição tem que se manifestar. Ela tem que eu sou a favor instaurar do juiz independente. Ela tem que instaurar o procedimento. O juiz tem que ser totalmente independente das partes. Tem que instaurar o procedimento do começo ao fim. Exato. Tem que ter um fim. É a única maneira de você moralizar aquilo que está acontecendo nesse país. Você vê, nos Estados Unidos... vamos fazer um acordo. Que acordo nada. Eu vou praticar a justiça. Então, mas vamos ver. Nos Estados Unidos tem acordo, mas não tem para pena de morte. Agora, os acordos lá, a sanção é elevadíssima. Sim. E tem sanção... Tem gente que não consegue pagar. Não consegue pagar. Aí ele terá
a privação da liberdade. Certo, certo. É isso mesmo. É isso que eu quero. É isso mesmo. Vamos construir mais cadeias, nada de liberdade. Eu gente. quero um poder judiciário independente. A liberdade não é boa para determinadas causas, para determinados assuntos. Exato. Eu acho que a liberdade ela é essencial. Não é? Nós temos que nos manifestar em louvor à liberdade, mas em determinados casos, não. A punição ela tem que chegar ali naquela meta final. Claro. Eu vou instaurar um procedimento e eu sei que eu vou, naturalmente, obedecendo os critérios, como eu disse, a ampla defesa, o contraditório, dando todas as garantias de defesa, mas terá um fim. Os dois lados têm direito à ampla defesa. Terá um fim claro. Em benefício, na minha visão, me perdoe, a realidade é em benefício à sociedade. A sociedade... Até daquele indivíduo que praticou a infração penal, porque depois não tem garantias se um acerto entre traficantes ou criminosos, ele tem a vida ceifada lá por esses tribunais aí de exceção. Muito bem. Doutor Ascu, eu já estou terminando o programa, lamentavelmente. Porque quando eu converso com você, eu fico muito contente, porque quem é que vai usufruir o resultado desta conversa? É a sociedade, é o telespectador. E nós temos coração. Sim, claro. Nós somos pessoas, acima de tudo, humanas. Nós somos humanas e nós lutamos pelo bem da sociedade. Claro. Esse é o nosso objetivo. Sem dúvida. Não é? Suas considerações finais. Considerações finais. Quero um judiciário totalmente livre e independente. Sim. Com, claro, a participação popular, juizado de instrução, júri popular para todas as matérias, salvo alguns casos de pequena bagatela ou infrações muito pequenas que se admite uma pena alternativa, mas não ficar o juiz curvado às partes, não. Isso. O juiz, ele é o poder judiciário, está lá para garantir os direitos fundamentais de todos. Sim. E, consequentemente, proteger o bem maior, porque a razão de tudo é a vida. É o patrimônio das pessoas, a liberdade, a honra, a dignidade. Sim. E isso, quem tem que dar o exemplo são também os que ocupam os cargos eletivos. Portanto... Esses são os mais interessados em dar o exemplo. Sem dúvida. Agora, o próprio operadores do direito podem entrar com anteprojeto de leis, ou o judiciário pode também ter uma iniciativa nesse sentido. Muito bem. Agora, precisamos, sem dúvida, limites e virtudes. E isto é a verdadeira prevenção, a educação, a orientação que as pessoas precisam. E o cidadão tem que amar a si próprio, porque quem não ama a si, como é que vai amar os outros? É verdade, tem razão. Tem razão. E ter um pouquinho de religiosidade, né? É, porque a religião tinha que mostrar a verdade para o ser humano. Ela tem essa função, mesmo no campo filosófico, que é o desenvolvimento moral. Ela provoca a ciência para que a ciência dê a resposta com fatos concretos. Muito bem. Encerra o programa de hoje com a seguinte reflexão. A literatura é o pensamento dos espíritos que pensam. Portanto, como a nobreza que ostenta a facilidade de escrever, que provém da arte e não do acaso, é a conversação boa que está atrelada na superfície da alma, como reflete Oscar Wilde. Quero agradecer muito a presença do excelente doutor Marco Antônio Ascu, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco e que esclareceu a sociedade brasileira sobre o juiz de garantias, entre outros temas. Muito obrigado, doutor Ascu. Ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.